Bom dia! Esse vídeo eu estou fazendo a pedido do meu filho, João Pedro, que pediu um vídeo sobre as grandes navegações, e há quem diga que o Brasil foi descoberto justamente na era das grandes navegações, não lá na Bahia, em Porto Seguro, mas aqui em Fortaleza, pelo navegador espanhol Vicente Pinzón, que só não pôde tomar posse porque já havia o Tratado de Tordesilhas, que tinha sido assinado em 1494. Vicente Pinzón teria chegado aqui na Enseada do Mucuripe em janeiro de 1500. Então, esse é um vídeo sobre as grandes navegações. Aliás, tem até lá no Mucuripe um mural feito pelo artista plástico cearense Strigas, que retrata essa chegada de Vicente Pinzón aqui, essa suposta chegada de Vicente Pinzón aqui em Fortaleza. Então esse vídeo de hoje está bem legal, é sobre as grandes navegações e em homenagem ao meu filho João Pedro. Vamos lá! 1453 é o ano em que muitos estudiosos consideram como o fim da Idade Média. Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente por mais de 1000 anos, finalmente tinha caído para o Império Otomano, e com isso, essas rotas de viagens e comércio que havia no Mediterrâneo durante séculos estavam mudando e mudando rapidamente. Uma das principais mudanças, com essas rotas comerciais de longa data sendo fechadas, foi a queda de influência e poder de cidades como Gênova, na Itália, por exemplo. Buscando um novo meio de vida, milhares de marinheiros genoveses, cartógrafos, comerciantes, migraram para o exterior, e muitos acabaram chegando em Portugal. Em 1481, por exemplo, havia tantos genoveses em Lisboa que o rei de Portugal, Dom João II, foi aconselhado a expulsá-los por seus conselheiros. Mas Dom João II percebeu que essa experiência, essa atividade mercantil, a própria navegação dos genoveses eram valiosas demais para simplesmente mandá-los embora. Entre esses genoveses estava um certo Cristóvão Colombo, que havia desembarcado no Algarve, no sul de Portugal, em 1476, após um naufrágio da frota mercante que ele estava navegando. Colombo acabou chegando em Lisboa e juntou-se ao seu irmão mais novo, que já havia estabelecido um pequeno negócio de mapas na capital portuguesa. Cartografia era um negócio muito próspero na época, alimentado principalmente pela exploração do norte da África e da África Ocidental pela coroa portuguesa e seus navegadores. Marinheiros de toda a Europa se reuniram em Lisboa, negociando especiarias, escravos, ouro, lã, açúcar e outras mercadorias que eram exploradas dessa região do norte da África e da África Ocidental. Continuando sua vida como navegador e comerciante, e principalmente atravessador de açúcar na temporada das navegações, e estudando durante o inverno, quando as navegações paravam mais, Colombo acabou elaborando um plano para tentar navegar para o Oriente, a fim de encontrar as tão sonhadas Índias. Depois de não convencer Dom João II, que estava cada vez mais concentrado em uma rota sul ao redor da África, ao redor do recém-nomeado Cabo da Boa Esperança, Colombo procurou os reis da Espanha. Lá ele conseguiu esse patrocínio dos chamados reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que haviam recentemente conquistado o Reino Mouro em Granada. O fato de Portugal ter conseguido contornar o Cabo da Boa Esperança e a possível rota para o Oceano Índico provavelmente motivou o desejo espanhol por uma rota alternativa às exóticas, mas muito lucrativas terras das especiarias, que ainda não eram dominadas completamente por Portugal. Os reis espanhóis também viram que se a jornada a oeste, essa jornada de Colombo, fracassasse, eles não iam perder muito dinheiro. Fundos relativamente pequenos estavam sendo aplicados nessa jornada. Mas caso eles conseguissem estabelecer uma rota de comércio, os espanhóis seriam ricos além da imaginação. Ou seja, era um risco que valeria a pena correr. Então, no dia 6 de setembro de 1492, Colombo partiu em sua jornada desde as Ilhas Canárias, rumando a oeste, com sua tripulação e 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina, em uma viagem que iria mudar o mundo para sempre. Após uma jornada que envolveu muitas provações e tribulações, terra foi finalmente avistada no dia 12 de outubro de 1492. Essa primeira massa terrestre foi provavelmente uma daquelas ilhas nas Bahamas e foi nomeada de São Salvador por Colombo. Depois de conhecer os habitantes locais e vendo muitas coisas exóticas, Colombo começou a explorar mais. No dia 28 de outubro, ele viu a sua flotilha de navios chegar à ilha de Cuba,
e em 18 de janeiro de 1493 ele partiu de volta para a Espanha depois de negociar com os nativos e procurar ouro. Na viagem de retorno, o navio de Colombo foi seriamente avariado por tempestades e chegou inclusive a naufragar. Então Colombo teve que aportar na Ilha dos Açores para consertar os outros navios. Lá ele foi preso pelos portugueses. A Ilha dos Açores era dos portugueses. E Colombo e seus navios restantes acabaram chegando, atracando em Lisboa. Especula-se também que Colombo propositadamente tenha ido para Lisboa. Depois de preso lá nos Açores, ele foi para Lisboa para contar alguns segredos dessa viagem ao rei Dom João II. Em Lisboa, Colombo mostrou alguns nativos exóticos que ele havia trazido das tais Índias. Apesar de impressionado, Dom João II informou a Colombo que, infelizmente, enquanto ele, Colombo, estava muito satisfeito com o sucesso da viagem, essas novas descobertas pertenciam a ele, Dom João II, e a Portugal, e não aos monarcas espanhóis, por conta de tratados anteriores e doações papais que já haviam sido feitas. Essa foi a primeira indicação de um conflito, uma espécie de guerra fria, entre as duas superpotências da época, Portugal e Espanha. Quando Colombo finalmente conseguiu voltar à Espanha, ele foi tratado como um herói nacional e recebido pelos reis espanhóis. Enquanto Colombo contava sua fascinante história para a corte real espanhola, Dom João II, o rei de Portugal, estava anunciando publicamente que essas terras recém-descobertas por Colombo pertenciam a Portugal e até encomendou uma poderosa armada para sombrear Colombo na sua próxima viagem para ocupar essa nova terra para a coroa portuguesa. Sabendo dessas manobras, os reis católicos da Espanha manobraram frotas mais próximas de Portugal, preparando por um possível conflito. Percebendo que o poder naval de Portugal era superior à época, Fernando e Isabel, os reis da Espanha, enviaram um assunto para ser decidido pela única pessoa cuja autoridade não poderia ser questionada, o Papa, lá em Roma. Nesse ponto da história, o Papa era um homem com o nome pontifício de Alexandre VI, mas ele era mais conhecido como Rodrigo de Borja. Borja era espanhol de nascimento e era um homem muito capaz que serviu como vice-chanceler para o Papa anterior, o Inocêncio VIII. O Inocêncio VIII ele foi Papa de 1484 a 1492, mas quando ele morreu, um certo período de caos atingiu Roma e ficou claro que um Papa forte era necessário para restaurar essa ordem. Então, no dia 11 de agosto de 1492, Borja assumiu o trono papal. Ao receber os enviados de Fernando e Isabel, a quem Borja sempre viu favoravelmente, até por ser espanhol, em abril de 1493, o Papa começou a levar em conta os precedentes estabelecidos nas decisões de décadas anteriores e lançou a primeira de 3 bulas papais. Essa primeira bula tinha como nome Intercetera. Esta e as outras bulas constituíram a única base para qualquer reivindicação sobre o novo mundo descoberto pelas coroas espanhola e portuguesa, e proveu uma justificativa para a conquista das Américas nos próximos séculos. Essa bula, a Intercetera, foi publicada no dia 3 de maio de 1493. Ela concedeu à Espanha o direito exclusivo de viajar, negociar ou colonizar as terras descobertas, desde que essas terras ainda não tivessem posse de um outro governante cristão. Contudo, a redação dessa bula era um pouco vaga, e para insatisfação dos reis da Espanha, essa bula não ficou muito legal. Então, eles novamente enviaram embaixadores para Roma. Em vez de implorar ao Papa esse favor para que ele revisse essa bula e tal, os embaixadores espanhóis chegaram e disseram assim: Borja, você é espanhol. Se você precisar da nossa ajuda, da ajuda do nosso exército da Espanha aqui na Itália e tal, a gente não vai dar não. Nós não vamos mais oferecer ajuda militar para o seu papado. E isso foi muito importante, e muito importante para essa decisão do Papa, porque o rei francês, o Carlos VIII, ele estava reivindicando a soberania sobre Nápoles. Nápoles fica lá no sul da Itália. Então, ele teria que mandar marchar tropas através de Roma para chegar a Nápoles. E essas pressões políticas, Roma não tinha tanta defesa assim e tal, levaram o Papa a 2 novas bulas papais, mais favoráveis aos monarcas católicos. A segunda bula, conhecida como Exime Devonotis, esclareceu e reformulou a primeira bula. Isso enfatizou os direitos concedidos a Portugal no norte da África, em Guiné, em outros locais em que os portugueses já tinham chegado décadas anteriores, mas concedeu à Espanha os mesmos direitos sobre as terras do oeste que haviam sido descobertas por Colombo. A vaga linguagem da primeira bula foi substituída por uma linha,
de demarcação precisa no meio do Oceano Atlântico. Essa linha ela foi arbitrariamente fixada em uma fronteira, uma linha norte-sul, em torno de 100 léguas a oeste dos Açores e de Cabo Verde. Então, todas as terras a leste dessa linha de demarcação seriam de Portugal, enquanto todas as terras a oeste estariam sob o domínio espanhol. Nenhum navio seria legalmente autorizado a navegar nessas águas sem o consentimento desses dois impérios, Portugal e Espanha. À medida que a palavra das bulas se espalhava, as implicações do ato de Borja, do Papa, ficavam mais claras para todos. Colombo estava organizando uma segunda viagem, enquanto Dom João II estava furioso, porque ele tinha sido diplomaticamente derrotado. Contudo, assim como o monopólio da Espanha sobre essas vastas regiões a oeste da linha de demarcação havia sido assegurada pelo decreto papal, o Papa também tinha garantido o monopólio português sobre a África e a maioria da Ásia. Então Dom João não mandou sua frota para o oeste, temendo que isso minaria seus ganhos próprios. O Papa provavelmente foi apressado pela necessidade de evitar um confronto, uma guerra potencialmente devastadora entre as nações mais poderosas da cristandade naquela época, Portugal e Espanha. Dom João II imediatamente contestou, insatisfeito com qualquer decisão que poderia dificultar as oportunidades marítimas portuguesas no exato momento em que sua força naval estava em sua altura. Ainda assim, Dom João não se atreveu a lançar qualquer frota nos territórios designados pelo Papa para a Espanha, temendo assim a ira e a excomunhão do Papa. A Espanha jogou quase todas as suas cartas nessas negociações. Dom João fez um balanço da situação e estabeleceu para negociar na esperança de salvar o que ele poderia dessa situação. Então, em março de 1494, uma delegação de portugueses visitou a Espanha e, depois de meses de debate, finalmente, portugueses e espanhóis chegaram a um acordo histórico. No dia 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Isso foi principalmente uma reafirmação das condições das bulas papais, mas teve algumas pequenas adições. Uma delas era um projeto conjunto de expedição espanhola-portuguesa para as ilhas de Cabo Verde, para lá definirem em que lugar seria a linha demarcatória dessa nova fronteira que seria estabelecida. No entanto, esse esforço foi colocado um pouco em espera. O desvio mais significativo, então, em relação aos decretos papais de Borja, estava na colocação arbitrária uma nova colocação arbitrária dessa linha de demarcação. Enquanto o rei português reconheceu os direitos legais da Espanha nos territórios a oeste, ele argumentou que seus navios estavam constantemente navegando naquelas águas e a fronteira era simplesmente muito estreita. Essas alegações foram aceitáveis para os espanhóis e ambos os lados acabaram concordando com a nova linha demarcatória que iria de norte a sul, em vez de 100 léguas, a 370 léguas de Cabo Verde, ou seja, cerca de 1.200 milhas a oeste de Cabo Verde, em vez daquelas 100 léguas anteriores da bula papal. Muitos historiadores acreditam que o monarca português, Dom João II, estava realmente ciente das terras do Brasil antes do tratado. O tratado foi assinado em 1494. Visto as expedições, pouco conhecidas na verdade, de Duarte Pereira e de outros navegadores portugueses que talvez já teriam encontrado indícios de terra também no hemisfério sul. Daí a insistência de Dom João II em mudar a linha para proteger os seus direitos. No entanto, a descoberta oficial do Brasil, na verdade, veio só 6 anos depois do tratado, em 1500. O Tratado de Tordesilhas foi confirmado pela terceira bula papal sobre esse assunto, chamada de Equer, de 1506, sancionando os termos dessa linha de demarcação. Na década que se seguiu, a Espanha lucrou ligeiramente do Tratado de Tordesilhas, que havia tão fervorosamente empurrado para o Papa apoiar. Enquanto isso, o aparente perdedor, Portugal, estava ficando rico e poderoso, como o principal fornecedor de especiarias da Europa devido ao fato de ter consolidado seus ganhos orientais na Índia e Indonésia. Para não ficar atrás, a Espanha tentou novamente uma rota às Índias, liderado por outro explorador português também, Fernando de Magalhães. Ele era um marinheiro, experiente e um soldado, já tendo embarcado em inúmeras expedições para a África e para as Índias em 1517, então ele sabia dos planos e operações de Portugal. Esses atos à parte, ele era odiado pelo rei Manuel I, que tinha sucedido o rei Dom João II.
em 1495. Após o pedido de Fernando de Magalhães para liderar uma frota para as Índias ser recusado por Dom Manuel I e ele ser humilhado publicamente pelo rei português, Fernando de Magalhães, que era um homem de 37 anos, deixou Portugal. Continuando a tradição inspirada em Colombo de ser rejeitado por Portugal e abraçado pelos espanhóis, Magalhães rapidamente apareceu na corte de Carlos I, o rei espanhol. Depois de apresentar um plano para encontrar uma rota alternativa para as Ilhas das Especiarias, pela metade do mundo pertencente à Espanha, ou seja, pelo oeste, Magalhães partiu no dia 20 de setembro de 1519, comandando uma esquadra de 5 navios em sua jornada que também viria a ser épica e viria modificar o mundo e, inclusive, levar a sua própria vida. Magalhães morreu nessa viagem. Fernando de Magalhães não completaria essa jornada porque ele morreu em 1521, nas Filipinas, mas os marinheiros remanescentes conseguiram retornar à Espanha no que foi a primeira circunnavegação do globo da história. Naturalmente, os marinheiros tiveram que passar pela metade de Portugal em todo o mundo para chegar em casa. E eles também tomaram especiarias nas Ilhas Molucas, que o novo rei de Portugal, João III, declarara serem suas por direito. Eu sempre quis vir para cá, para essa região, porque aqui tem as Ilhas Molucas. Nós estamos na Indonésia, né? E aqui tem as Ilhas Molucas. As Ilhas Molucas foram uma das razões, ou talvez a principal razão, pelas quais o Fernando de Magalhães, que era um português, mas navegou com a bandeira espanhola, né? Fez a primeira viagem de circunnavegação pelo mundo. E nas Ilhas Molucas é onde dá origem o cravo da Índia. A gente pensa que o cravo da Índia vem da Índia, mas não. O cravo da Índia é das Ilhas Molucas, que é aqui da Indonésia, muito perto aqui de Bali. E essa especiaria, na época, era muito mais cara do que açúcar, muito mais cara do que as outras especiarias. Então eles vieram procurar aqui e o Fernando de Magalhães acabou morrendo nessa expedição, também nessa região aqui. E você vê aqui, foi ele que batizou o Oceano de Pacífico, né? Por que ele batizou? O Oceano Pacífico é muito mais agitado do que o Oceano Atlântico, por exemplo. Mas por que ele batizou de Pacífico? Porque quando ele cruzou o estreito, que a gente conhece o Estreito de Magalhães, aquela passagem ali pela Terra do Fogo, que as águas são muito revoltas, ele viu que tudo ficou pacífico, as águas ficaram calmas, o vento ficou calmo, né? E aí batizou de Oceano Pacífico, que é muito mais agitado do que o próprio Oceano Atlântico, né? Então são algumas histórias aqui da Indonésia. Estamos aqui. Estamos aqui nas Ilhas Molucas. É daqui que vem o cravo da Índia. Tem um monumento aqui, ó. E foi aqui também que morreu Fernando de Magalhães. Viu? Aqui na Indonésia. Aí, o Oceano Pacífico aqui. Invocado é Fernando de Magalhães, né? Teve no começo do século XVI, nessa viagem de circunnavegação, ou seja, a Terra não é plana, a Terra é redonda. E aí ele passou por algumas cidades lá no Brasil, passou pela Patagônia, foi quem denominou de Patagônia, né? Que ele viu um povo indígena lá, que era tipo uns gigantes, e aí conseguiu identificar o Estreito de Magalhães, vindo depois aqui para o Oceano Pacífico e vindo desembarcar nessa região aqui, nas Ilhas Molucas, né, à procura do cravo da Índia, e ele acabou morrendo por aqui também, né? A viagem foi completada, né? Foi uma viagem épica, e se descobriu muita coisa com essa viagem, né? Determinados a evitar uma guerra mais uma vez, os monarcas da Espanha e Portugal concordaram em realizar uma conferência em que os maiores cosmólogos, navegadores, cartógrafos e outras pessoas instruídas iriam discutir uma nova divisão do mundo, uma vez que as dimensões eram agora mais conhecidas. Ainda mais 2 frotas foram lançadas às Ilhas das Especiarias, as Ilhas Molucas, pela Espanha, que chegaram inclusive até a travar algumas batalhas de pequena escala com alguns navios portugueses que estavam por lá. Mas a Espanha logo se voltaria exclusivamente para o Novo Mundo,
essas terras recém-descobertas por Colombo e que a esta altura provaram ser mais importantes. Qualquer expedição para as Ilhas das Especiarias, as Ilhas Molucas, eram tão caras que consumiriam praticamente todos os lucros. Enquanto Hernán Cortés, na sua expedição ao México, começou a abrir a verdadeira riqueza das Américas para a Espanha, o ouro que tinha sido encontrado. Agora, as Ilhas das Especiarias eram secundárias para a Espanha e Carlos não mais as disputaria com Portugal. O Tratado de Saragoça, de 1529, resolveu a questão de uma vez por todas, pelo menos entre Espanha e Portugal. Ambos os impérios concordaram que a linha de demarcação no lado oposto do mundo cairia a leste das Ilhas das Especiarias, com efeito, dando essas ilhas para Portugal. Em troca, Dom João III, que estava se tornando cada vez mais rico com o lucro desse comércio das especiarias, deu para a Espanha 350 mil ducados de ouro. Esse tesouro foi posteriormente usado para fazer uma guerra da Espanha contra a França, mas esse acordo histórico encerrou a primeira grande batalha pelo controle das mercadorias mais valiosas do mundo à época e refinou os limites estabelecidos em 1493. Embora tenha diminuído perigosamente a rivalidade marítima entre Espanha e Portugal, esses dois impérios não reinariam supremos para sempre. Em breve, potências emergentes como a Inglaterra, a Holanda e a própria França começariam a desafiar e questionar essa hegemonia ibérica sobre o Novo Mundo. Na década de 1520, no entanto, a Espanha estava apenas iniciando sua ascensão ao seu status de primeira potência do mundo no século XVI. A quantidade de ouro que saía das Américas, México e Peru principalmente, para a Espanha aumentou gradualmente ao longo dos anos. Em 1500, por exemplo, 52.700 quilos vieram de ouro nessa primeira expedição de Cortés. E pouco tempo depois, em 1570, já eram 800 mil quilos. Com essa descoberta aparentemente de riqueza ilimitada, a era da colonização estava apenas começando.